Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Centro de Cultura e Estudos Espírita A Caminho da Luz, nosso Centro Espírita Virtual. Rogamos a Deus que ilumine todos nós, que possamos ter um proveitoso encontro deste que será o terceiro de muitos outros, com o objetivo de que juntos possamos conversar e estudarmos sobre a doutrina espírita, tendo como base as 5 obras que compõem a codificação de Allan Kardec e outras obras complementares. E nesse nosso encontro, vamos inicialmente falar da função e significação de um centro espírita. No desempenho da sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores e de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. Muitas criaturas perguntam se os espíritas não são pretensiosos e orgulhosos ao se julgarem capazes de esclarecer espíritos desencarnados. Acham que esse é um serviço dos espíritos superiores e não dos homens. Chegam a fazer cálculos para demonstrar aos espíritas que esse trabalho é em vão, pois o número de espíritos que pedem assistir em suas sessões é diminuto. Esquecem-se de que toda atividade esclarecedora em qualquer campo vale mais pelas suas possibilidades de propagação. A dinâmica da comunicação é o principal fator da eficiência nesses casos. São muitos os exemplos históricos nesse sentido, mas nenhum é mais claro que o de Jesus, servindo-se de um pequeno grupo de pessoas para modificar com seus ensinos, mesmo deturpados pela ignorância, a face do mundo. Nas sessões espíritas, não se pretende abranger todos os espíritos necessitados, o que seria impossível, mas cuidar daqueles que estão mais ligados a nós. A doutrinação de um espírito perturbado é quase sempre o pagamento de uma dívida nossa para aquele espírito. Se o prejudicamos ontem, hoje o socorremos, e ele, socorrido, torna-se um novo assistente da grande batalha pelo esclarecimento geral.
Cada espírito que conquistamos para o bem representa um novo impulso na luta, o acréscimo de mais um companheiro, o aumento do próprio bem. Devemos sempre lembrar que o bem é contagiante. Se libertarmos uma vítima da obsessão na Terra, libertamos outra no mundo espiritual que nos cerca. Essa multiplicação se processa no crescendo, atingindo progressivamente as centenas de pessoas e espíritos. Alegam alguns que os espíritos perturbados são assistidos no próprio plano espiritual. Mas Jesus, por acaso, deixou de assistir aos espíritos necessitados aqui mesmo na Terra? Pelo contrário, os assistiu e mandou ainda os seus discípulos fazerem o mesmo. A experiência espírita confirma o acerto do atendimento terreno, demonstrando cientificamente que os espíritos desencarnados, mas ainda muito apegados às condições da vida material, precisam de assistência mediúnica para se livrarem desse apego. Nas sessões, a emanação de ectoplasma forma um ambiente favorável às relações dos espíritos com os homens. Nesse ambiente mediúnico, os espíritos apegados à matéria sentem a impressão de maior segurança, como se estivessem novamente encarnados. Muitas vezes, nas sessões, espíritos orientadores servem-se de um médium para doutrinar mais facilmente essas entidades confusas. Isso confirma a dificuldade, acentuada por Kardec, que espíritos mais evoluídos encontram para esclarecer os inferiores no plano espiritual. As sessões espíritas de doutrinação e desobsessão provaram sua eficácia desde Kardec até os nossos dias, enquanto as opiniões contrárias não se firmam senão em opiniões pessoais, palpites deduzidos de falsos raciocínios por falta de real conhecimento desse grave problema. Os que hoje procuram diminuir o valor e a importância dessas sessões nos centros não passam de palpiteiros. Os centros espíritas bem organizados e bem orientados não se deixam levar por esses palpites, pois possuem suficiente experiência nesse campo altamente melindroso de suas atividades doutrinárias. Da mesma maneira, os que pretendem que as sessões dos centros sejam dedicadas apenas às manifestações de espíritos superiores, revelam egoísmo e falta de compreensão doutrinária.
a parte mais importante e necessária das atividades mediúnicas, mormente em nossos dias, é precisamente a da prática doutrinária da desobsessão. Trabalhar nesse setor é dever constante dos médiuns esclarecidos e dedicados ao bem do próximo. O estado de confusão a que chegou a psicoterapêutica em nossos dias, e particularmente a psiquiatria, exige redobrado esforço dos centros no trabalho de doutrinação e de desobsessão. Milhões de vítimas no mundo inteiro clamam pelo socorro de métodos mais eficientes de cura psicoterapêutica, que só o Espiritismo pode oferecer, graças às suas experiências de mais de 2 séculos nesse campo. O Centro Espírita guarda esse acervo maravilhoso em sua tradição e não pode recuar diante dos sofismas da atualidade trágica e pretensiosa. As comunicações dos espíritos superiores são dadas no momento preciso, mesmo em meio do aparente tumulto das sessões de desobsessão. É muito agradável recebermos comunicações elevadas de espíritos superiores, mas só as merecemos depois de cuidarmos com atenção e abnegação dos espíritos sofredores. Quando recusamos essas oportunidades redentoras, os espíritos superiores se afastam e o campo fica aberto aos mistificadores, como o sabem muitas vezes por duras experiências próprias os que procuram acomodar-se na bênção sem merecimento. Os serviços assistenciais à pobreza, prestados pelos centros espíritas, constituem a contribuição espírita para o desenvolvimento de nova mentalidade social em nosso mundo egoísta. Não basta semear ideias fraternistas entre os homens. É necessário concretizá-la em atos pessoais e sinceros. O Centro Espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em corrente de energias ativas nesses planos. Em suas turbinas invisíveis, as ideias se transformam em atos de amor e de dedicação ao próximo. Há os que combatem a esmola, a doação gratuita de ajuda material aos necessitados. Querem a criação de organismos sociais capazes de modificar o panorama da miséria com recursos de ensino e encaminhamento dos infelizes a situações melhores. Isso é o ideal, e muitos centros e outras formas de instituições espíritas conseguiram
fazê-lo. Mas, quando escasseiam recursos e meio de se fazer isso, é justo que deixemos os pobres à míngua na sua impotência? Há misérias tão cruciantes que têm de ser atendidas agora, neste momento. Negar auxílio nesses casos, a pretexto de que estamos sonhando com medidas melhores, é falta de caridade, comodismo disfarçado em idealismo superior. O centro espírita é instrumento de ação imediata e age de acordo com as necessidades urgentes. Sem o atendimento a essas necessidades, as vítimas da injustiça social não poderão esperar as brilhantes realizações futuras. Como ensinou Kardec, devemos esperar que as utopias se tornem realidade para depois as aceitarmos. As pessoas que censuram o esforço de ajuda aos necessitados, defendendo ideias de reforma social, alienam-se da cruciante realidade em que vegetam os que não dispõem de meios para sustento. Geralmente, esses ideólogos de um mundo melhor, que deve surgir por milagre ou por abalos sociais, acusam os espíritas de alienados, comodistas e divorciados da realidade, quando, entretanto, são eles que se alienam. O centro espírita não pode se entregar, pois os seus princípios, seu objetivo é o bem de todos, e não o desta ou daquela camada da população. A evolução social depende da evolução dos homens, que constituem e formam os organismos sociais. É pelo exemplo de fraternidade e não pela violência que podemos melhorar o mundo. A Revolução Cristã não se processou a golpes de violência, mas ao custo de sacrifício e abnegação, de profundo respeito pela criatura humana. Não importa se essa criatura é um potentado ou um mendigo. A Revolução Espírita, que é filha e herdeira da Revolução Cristã, não se faz ao poder precário e ilusório das armas destruidoras, mas ao ritmo das modificações nas consciências dos homens, na busca de paz e compreensão para que as atrocidades desapareçam da terra. Não podemos apagar o fogo com gasolina, nem consertar o mundo com a substituição de castas no poder. Os serviços de assistência ao próximo só podem retardar o avanço da violência, ao mesmo tempo que aceleram o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. É desse desenvolvimento
e exclusivamente dele que poderá surgir na Terra uma civilização superior. O centro espírita não pode trocar os seus serviços de amor e fraternidade pelo acirramento das lutas entre grupos e classes. Ele apela aos valores da inteligência, que através da razão equilibrada e da compreensão profunda das necessidades humanas, conduzem os homens à solução e não apenas às tentativas de maiores conflitos. Um espírita não pode pensar apenas em termos da realidade imediata. A concepção dialética do Espiritismo não se funda no exame das contradições superficiais do mecanismo social. Aprofunda-se no exemplo do dinamismo complexo das ações e reações dos indivíduos e dos grupos sociais que estruturam a sociedade. Reduzir toda essa complexidade às manifestações efêmeras dos estágios evolutivos de uma sociedade é negar ao homem a possibilidade de lutar para compreender os problemas com que se defronta no processo existencial. Viver e existir são duas possibilidades do ser que se projeta na encarnação. Nos planos inferiores dos reinos mineral e vegetal, a vida é movimento e sensação, mas nos estágios intermediários da animalidade se converte em conquista e domínio, elevando-se no plano hominal a consciência de si mesma na busca da transcendência. Nesse plano, o ser humano assume a responsabilidade da busca e só existe realmente superando as fases inconscientes do seu desenvolvimento, na medida exata em que sabe o que quer e por que quer. Esse o que e esse porquê tem, então, de superar-se a si mesmo na conquista do como, ou seja, de que maneira poderá continuar a elevar-se. Assim como a conquista material do plano animal se transforma na conquista do conhecimento de si mesmo e do seu destino transcendente, todas as demais atividades do homem levam à consciência, o que dá ao ser a sua unidade. Consciente dessa unidade interna, o homem supera então a multiplicidade da sua própria estrutura e do mundo. Revela-se nele a centelha divina da sua origem espiritual. Ele compreende que é espírito e que esse espírito não pode desfazer-se com a morte, pois a sua consciência é indestrutível e eterna. Esse
é o momento espírita da redenção, em que o espírita capta a sua imortalidade em sua própria consciência e muda a maneira de ser diante do mundo ilusório e transitório. Desse momento em diante, o espírito integra no centro espírita, liga-se a ele, não como um serviçal, mas como o próprio serviço. A multiplicidade dos serviços do centro adquire em sua consciência a mesma unidade conquistada por esta. Ao mesmo tempo, a visão da unidade existencial, em que todos os serviços se fundem no serviço único da humanidade, desperta nele o sentimento e a compreensão do seu dever único, ou seja, servir a Deus no serviço ao próximo. Tudo o que ele fizer dali por diante será um fazer universal, não ligado a ele ou ao centro, não confinado na sua pessoa ou no seu grupo, nem mesmo restrito ao meio espírita, mas naturalmente extensivo a toda a humanidade. Os pioneiros do Espiritismo, a partir de Kardec, todas as grandes figuras que souberam dar-se ao Espiritismo, ao invés de apossar-se dele, fizeram essa caminhada redentora, passaram por gigantesca odisseia espiritual, temperando-se nas encarnações sucessivas para reimplantar na terra a semeadura do Cristo, na ressurreição do seu Evangelho, da sua boa nova em espírito e verdade. Como se vê, o centro espírita é realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Nele iniciam-se os neófitos, revelam-se os médiuns, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsedados, estuda-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove-se a assistência social a todos os necessitados, sem imposições e discriminações, cultiva-se a fraternidade pura que abre os portais do futuro. A coordenação das atividades de um centro espírita bem orientado é praticamente automática, resultando do clima fraterno em que todos se sentem como em família, ajudando-se mutuamente. É nessa comunhão de esforços que os espíritas podem antecipar as realizações mais fecundas. Mas, se no centro se infiltra o espírito mesquinho das intrigas, das pretensões descabidas, das aversões inferiores, os dirigentes necessitam de muita paciência e tolerância para quebrar as arestas e reestabelecer
a atmosfera espiritual. Nunca, porém, deverão renunciar aos seus deveres, o que seria uma deserção, a menos que o façam reconhecendo humildemente os seus erros e continuando no centro para servir melhor em cargos inferiores ou mesmo sem cargos. Nada mais triste do que um centro espírita em que alguns se julgam mestres dos outros, quando, na verdade, ninguém sabe nada e todos deviam colocar-se na posição exata de aprendizes. Os serviços mais urgentes de cada centro são os de instrução doutrinária de velhos e novos adeptos, tanto uns como outros carentes de conhecimento doutrinário. Bem executado esse serviço, todos os demais serão feitos com mais facilidade. No nosso próximo encontro, trataremos de assuntos também relevantes, como o centro espírita e a comunidade, entre muitos outros, ligados à atualidade e à doutrina espírita. Que Deus ilumine a todos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.